2 horas antes do meu casamento, descobri que toda a minha vida era uma mentira. Com o vestido de noiva pendurado na porta do closet, ouvi as palavras que destruíram meu coração em 1000 pedaços. Palavras que saíram da boca do homem que eu amava, o homem com quem eu estava prestes a dividir minha vida. Meu nome é Camila Buarque, tenho 35 anos e o que vou contar aqui hoje é a história mais dolorosa e ao mesmo tempo libertadora que já vivi. Uma história que começou com amor, passou pela traição e terminou com um escândalo que apareceu em todos os jornais do Brasil. Venho de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Os Buarque são conhecidos no mercado imobiliário há 3 gerações. Meu pai, que faleceu há 5 anos, construiu um império e, desde então, assumi os negócios da família junto com minha mãe. Temos uma vida privilegiada, não posso negar. Nossa mansão na Barra da Tijuca é um sonho, com vista para o mar e uma capela particular onde eu sonhava dizer o meu sim. Sempre fui independente, focada na carreira, determinada a provar que merecia o lugar que ocupava na empresa da família. Talvez por isso demorei para encontrar alguém que me fizesse querer dividir minha vida. Ou pelo menos, foi isso que pensei quando conheci o Rafael. Lembro como se fosse ontem. Eu estava na Academia Premium Fitness, uma dessas academias de luxo no Leblon, quando ele se aproximou. Alto, olhos verdes, corpo definido e um sorriso que parecia sincero. Rafael era personal trainer lá e logo nos primeiros treinos a conexão foi imediata. Ele era atencioso, me ouvia falar sobre meu dia estressante no trabalho, me motivava quando eu estava cansada. Depois de 1 mês, me convidou para jantar. Eu hesitei no início, já tinha ouvido histórias sobre homens interesseiros, mas ele insistiu que pagaria a conta. Escolheu um restaurante simples, nada ostentativo. Isso me conquistou. Parecia que ele realmente queria me conhecer, e não o sobrenome que eu carregava ou a conta bancária que vinha com ele. Nossa relação evoluiu rapidamente. Em 6 meses, ele já tinha uma gaveta no meu closet. Em 1 ano, estava morando na minha cobertura triplex no Leblon. Minha mãe, Vera, sempre desconfiada, dizia que era tudo rápido demais. Filha, homens como ele aparecem na vida de mulheres como você por um motivo, ela repetia. Mas quem escuta conselhos de mãe quando está apaixonada? Eu jurava que ele era diferente. Rafael sabia ser encantador. Me surpreendia com jantares preparados por ele mesmo quando eu chegava tarde do trabalho. Aos domingos, me levava café na cama. Nos fins de semana, fazíamos trilhas, íamos à praia. Vivíamos como qualquer casal normal. Ele falava sobre ter filhos, construir uma família. Mencionava seus sonhos de abrir sua própria academia um dia, mas nunca pedia dinheiro. Nunca insinuava que eu deveria investir nesse sonho. Isso me dava segurança. Quando completamos 2 anos juntos, ele me pediu em casamento. Foi durante um final de semana em Paraty. Estávamos em um barco particular, navegando pelas ilhas, quando ele se ajoelhou com um anel. Não era o mais caro, mas era lindo, delicado, meu estilo. Chorei, claro que chorei, e disse sim sem pensar 2 vezes. Os preparativos para o casamento começaram logo em seguida. Optamos por realizar a cerimônia na propriedade da minha família. A Capela Santa Luzia, construída pelo meu avô, seria o cenário perfeito. Contratamos a Fernanda Vasconcelos, a organizadora de eventos mais requisitada do Rio, para cuidar de tudo. O buffet Mares do Sul ficaria responsável pelo menu. Tudo seria perfeito. A lista de convidados ultrapassou 300 pessoas. Entre familiares, amigos, sócios, clientes importantes, pessoas influentes da sociedade carioca. Rafael convidou poucos amigos. Dizia que preferia qualidade à quantidade. Bernardo Pacheco e Renato Queiroz eram os mais próximos dele. Seriam seus padrinhos. Eu nunca fui com a cara dos dois. Especialmente do Renato, que sempre me olhava de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu desconhecia. Na semana do casamento, a mansão estava em polvorosa. Funcionários por todos os lados, decoradores transformando os jardins, a equipe do buffet testando o menu, minha estilista fazendo os últimos ajustes no vestido exclusivo que eu usaria. Rafael parecia nervoso, mas atribuí isso à ansiedade natural de quem vai se casar. Na véspera, tivemos o jantar de ensaio no restaurante Fasano.
Foi uma noite agradável, todos brindando ao nosso amor, desejando felicidades. Minha prima Júlia Montenegro chegou a me puxar para um canto e dizer que precisava me contar algo importante sobre Rafael, mas fomos interrompidas. Ela disse que poderia esperar até depois da lua de mel. Grande erro meu não ter insistido para saber naquele momento. E então chegou o grande dia. Acordei cedo, animada, ansiosa. As madrinhas começaram a chegar. Minha mãe já estava nervosa, supervisionando os últimos detalhes. Minha melhor amiga, Daniela Fontes, estava comigo no quarto, ajudando com os preparativos. O cabeleireiro, o maquiador, todos trabalhando para me deixar perfeita. Foi quando percebi que tinha esquecido meu celular lá embaixo. Queria tirar algumas fotos dos preparativos para guardar de recordação. Desci as escadas de mármore da mansão, ainda de roupão, com os cabelos já arrumados. A casa estava silenciosa naquela área, todos ocupados com os preparativos nos fundos, onde seria a recepção. Passando pelo corredor que levava ao bar Quartzo, uma área externa da mansão que meu pai adorava, ouvi vozes masculinas. Reconheci imediatamente Rafael, Bernardo e Renato. Estavam bebendo, rindo alto. Ia chamar por eles, dizer que não era de bom tom o noivo beber tanto antes da cerimônia, quando ouvi meu nome. A Camila realmente acha que é por amor, Rafael dizia, seguido por risadas. Congelei. Em vez de me manifestar, me aproximei silenciosamente, ficando atrás de uma coluna de onde podia ouvir tudo sem ser vista. Cara, você é um gênio. A voz era de Renato. 2 anos de investimento para uma vida inteira de conforto. Quero casar logo com essa idiota, fazer um filho e ser sustentado por ela. Rafael respondeu, em um tom que eu jamais tinha ouvido antes. Frio, calculista. Depois do primeiro filho, sugira um divórcio conturbado, guarda compartilhada, pensão gorda. Estou cansado dessa vida de personal, de bajular madame. Meu mundo desabou naquele momento. O ar faltou. Meu coração parecia que ia explodir. As risadas deles ecoavam na minha cabeça enquanto eu tentava processar o que acabara de ouvir. O homem que eu amava, com quem eu estava prestes a me casar em menos de 2 horas, nunca tinha me amado. Eu era apenas um projeto, um investimento, um meio para ele ter a vida que queria sem esforço. Não sei como consegui voltar para o quarto sem ser notada. Minhas pernas tremiam, as lágrimas começavam a escorrer, arruinando a maquiagem que tinha acabado de ser feita. Quando Daniela me viu naquele estado, correu para me abraçar. O que aconteceu, Camila? Você está branca como papel! As palavras não saíam. Como explicar que em poucos minutos toda a minha vida tinha virado de cabeça para baixo? Como dizer em voz alta que o homem que eu amava não passava de um golpista? Sentia vergonha, raiva, dor, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente consegui falar, contei tudo a Daniela. Cada palavra que tinha ouvido, cada risada debochada. Ela me abraçou forte, deixando que eu chorasse em seu ombro. Foi ela quem enxugou minhas lágrimas e olhou nos meus olhos com determinação. Camila, escuta bem o que eu vou te dizer. Você tem 2 opções agora. Cancelar tudo e se esconder, ou mostrar para aquele canalha quem é Camila Buarque de verdade. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor começou a dar lugar à raiva, à indignação. Quem ele pensava que era para brincar assim com meus sentimentos? Para planejar usar um filho, nosso filho, como instrumento de extorsão? Não, isso eu não permitiria. Entre soluços, perguntei a Daniela, o que você faria no meu lugar? Ela sorriu, um sorriso que misturava compaixão e uma certa dose de malícia. Eu daria a ele exatamente o que ele merece. Uma lição que ele nunca vai esquecer. E foi aí que começamos a traçar um plano. Um plano que transformaria o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida no dia mais memorável, por razões completamente diferentes do que eu tinha imaginado. Foi num dia de outono que o destino colocou Rafael no meu caminho. Eu estava na Academia Premium Fitness, aquele lugar exclusivo no Leblon, onde as mensalidades custam mais que o salário mínimo. Não que eu me importasse com isso. Depois de um dia inteiro assinando contratos e resolvendo problemas na Buarque Empreendimentos, a academia era meu refúgio, o único lugar onde eu conseguia esvaziar a mente. Naquela tarde em particular,
Meu personal trainer habitual tinha cancelado. Estava irritada, precisava daquele treino para liberar o estresse de uma reunião particularmente tensa com investidores. Foi quando o gerente da academia se aproximou, acompanhado por um homem que, devo admitir, me fez perder o fôlego por um instante. Senhorita Buarque, este é Rafael, nosso novo personal. Ele pode substituir o Pedro hoje, se a senhora concordar. Rafael tinha quase 1,90 m, ombros largos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas têmporas que lhe davam um ar maduro. Mas foram seus olhos que me capturaram. Um verde intenso, quase hipnótico. Ele estendeu a mão e sorriu. Um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. É um prazer, senhorita Buarque. Prometo que não vai se arrepender do treino. A voz dele era grave, confiante. Aceitei a proposta, mais por curiosidade que por necessidade. Durante a sessão, Rafael foi atencioso sem ser invasivo, profissional sem ser distante. Corrigia minha postura com toques leves, incentivava quando eu completava uma série difícil. Ao final do treino, estava exausta, mas de alguma forma revigorada. Mesmo horário na quarta-feira, ele perguntou, enquanto eu secava o suor do rosto. Você não é substituto temporário? Na verdade, Pedro decidiu sair da academia. Estão realocando os clientes dele. Algo na forma como ele disse isso me fez pensar que talvez não fosse bem assim, mas aceitei a explicação. Marquei o próximo treino e saí dali com uma sensação estranha, como se algo importante tivesse acabado de acontecer na minha vida. Nas semanas seguintes, os treinos com Rafael se tornaram a parte mais aguardada dos meus dias. Ele sempre tinha histórias interessantes para contar, sobre seus anos como atleta universitário, sobre como se apaixonou pelo mundo fitness, sobre seus sonhos de abrir sua própria academia algum dia. Falava com tanta paixão que era impossível não se envolver. Um mês depois, após um treino particularmente intenso, ele me pegou de surpresa. Camila, posso te fazer um convite? Meu coração acelerou, mais que durante os burpees que acabara de fazer. Claro, Rafael, tem um restaurante novo em Ipanema, nada muito chique, mas a comida é incrível. Gostaria de jantar comigo no sábado? Hesitei. Como herdeira dos Buarque, sempre tive que lidar com pessoas interessadas mais no meu sobrenome que em mim. Homens que se aproximavam por causa da fortuna, das conexões, do status. É só um jantar, Camila. Prometo que não vou tentar vender suplementos nutricionais, ele brincou, percebendo minha hesitação. Aquilo me fez rir e quebrou o gelo. Aceitei, estabelecendo mentalmente que seria apenas um jantar entre amigos. O restaurante era exatamente como ele havia descrito, despretensioso, mas acolhedor. Rafael chegou pontualmente, vestindo jeans e uma camisa social simples, sem ostentação. Quando tentei pegar a carteira para dividir a conta no final da noite, ele gentilmente recusou. Eu te convidei, eu pago. Na próxima vez, se você quiser, pode ser por sua conta. Aquilo me impressionou. A maioria dos homens ou fazia questão de pagar tudo para demonstrar poder, ou já esperava que eu, sendo rica, arcasse com tudo. Rafael parecia diferente, respeitoso, com princípios. Nossa relação evoluiu naturalmente depois disso. Cinemas, caminhadas na praia, jantares. Ele sempre escolhia lugares simples, nunca mencionava dinheiro, nunca pedia favores. Quando falava sobre seu sonho de ter a própria academia, era com determinação de quem planeja conquistar algo por mérito próprio. Estou economizando há anos, ele me contou certa noite, enquanto caminhávamos descalços pela areia da praia do Leblon. Já tenho quase metade do valor necessário para começar algo pequeno. E por que não procura investidores? Quero fazer isso do meu jeito, Camila. Construir algo que seja realmente meu desde o início. Como não admirar tamanha integridade? Como não se apaixonar por alguém assim? 3 meses depois, Rafael me beijou pela primeira vez. Estávamos no Yacht Clube Horizonte, observando o pôr do sol. Foi gentil, respeitoso, mas intenso. Senti borboletas no estômago, como uma adolescente. Eu, Camila Buarque, executiva linha dura que comandava reuniões com dezenas de homens de negócios sem pestanejar, derretendo-me como sorvete no verão carioca com um simples beijo. Quando completamos 6 meses juntos,
Rafael começou a passar mais tempo na minha cobertura no Leblon. Primeiro, era apenas uma escova de dentes no meu banheiro. Depois, algumas roupas para emergências. Em um ano, ele já estava praticamente morando comigo. Minha mãe, Vera, percebeu a mudança em mim. Eu estava mais leve, sorria mais. Mas sendo a matriarca dos Buarque, tinha suas reservas. Filha, o que sabemos realmente sobre esse rapaz? Ela perguntou durante um de nossos almoços de domingo na mansão da Barra da Tijuca. Sei que ele me faz feliz, mãe. Não é suficiente? Para uma Buarque nunca é só sobre felicidade, Camila. É sobre responsabilidade, sobre proteger o que seu pai construiu. Rafael não está interessado no nosso dinheiro. Ele nem me deixa ajudá-lo com o projeto da academia. Vera ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Isso é o que me preocupa. Parece perfeito demais. Ignorei as preocupações dela. Minha mãe sempre foi superprotetora, especialmente depois que meu pai faleceu. Via ameaças em todos os cantos, complôs em todos os sorrisos. Anos de vida na alta sociedade a tinham tornado desconfiada por natureza. Rafael conquistou espaço na minha vida profissional também. Começou a me aconselhar sobre hábitos mais saudáveis para lidar com o estresse do trabalho. Sugeria pequenas pausas durante o dia, técnicas de respiração. Demonstrava interesse genuíno pelos meus projetos. Ouvia pacientemente quando eu precisava desabafar sobre algum problema na empresa. Você deveria delegar mais, Camila, ele dizia, massageando meus ombros tensos após um dia particularmente difícil. Não precisa carregar a Buarque empreendimentos sozinha nos ombros. Em retrospecto, vejo como ele foi sutil. Nunca sugeriu diretamente que eu trabalhasse menos ou abdicasse de responsabilidades. Apenas plantava pequenas sementes de dúvida sobre minha capacidade de gerenciar tudo, sobre a necessidade de tanto esforço. Quando completamos 1 ano e meio juntos, apresentei Rafael oficialmente à Sociedade Carioca em um evento beneficente organizado pela fundação da nossa família. Ele estava impecável em um terno que eu havia insistido em comprar para ele. Um empréstimo, ele chamou, recusando-se a aceitar como presente. Naquela noite, observei como ele se comportava entre a elite do Rio. Era educado, mas não subserviente. Conversava sobre diversos assuntos com desenvoltura, sem tentar impressionar. Mantinha-se ao meu lado, atento, mas não possessivo. Perfeito demais? Talvez minha mãe tivesse razão, mas o coração apaixonado raramente escuta alertas. Foi durante um final de semana em Paraty, na pousada mais exclusiva da região, que Rafael me pediu em casamento. Tínhamos acabado de completar 2 anos juntos. Alugamos um barco para explorar as ilhas paradisíacas da região. O mar estava calmo, o céu de um azul impossível. Enquanto eu admirava um cardume de peixes coloridos na água cristalina, Rafael se ajoelhou no convés. Camila Buarque, você me fez acreditar que o amor verdadeiro existe. Quer se casar comigo? O anel não era extravagante. Uma safira cercada por pequenos diamantes. Exatamente meu estilo. Discreto, mas elegante. Chorei, claro. Disse sim sem pensar 2 vezes. Naquele momento, era a mulher mais feliz do mundo. A notícia do noivado se espalhou rapidamente. O casamento da herdeira Buarque seria o evento social do ano. As ligações começaram a chegar. Amigos, familiares, conhecidos, todos querendo parabenizar e, claro, garantir seu convite. Decidimos que a cerimônia seria na Capela Santa Luzia, construída pelo meu avô nos terrenos da mansão da família. Uma estrutura de pedra e vitrais coloridos, intimista, mas imponente. Para a recepção, transformaríamos os jardins em um cenário de conto de fadas, com tendas brancas, milhares de luzes e flores por toda a parte. Contratamos Fernanda Vasconcelos, a organizadora de eventos mais requisitada do Rio. Ela tinha um portfólio impressionante, tendo planejado casamentos de celebridades e políticos. Fernanda entendeu imediatamente minha visão. Queria algo elegante, mas não ostensivo. Sofisticado, mas acolhedor. Vai ser o casamento mais comentado dos últimos anos, ela garantiu, folheando seu caderno de amostras. Rafael participava dos preparativos com entusiasmo moderado. Opinava quando perguntado, mas deixava as decisões finais para mim. Confio no seu bom gosto, ele dizia.
A única coisa em que insistiu foi na lista de convidados. Queria um número limitado de amigos seus. Sabe como é, Camila? Não tenho tantas conexões quanto você. Prefiro convidar apenas pessoas que realmente significam algo para mim. Entre essas pessoas estavam Bernardo Pacheco e Renato Queiroz, amigos dos tempos de faculdade de educação física. Bernardo era quieto, introvertido, professor em uma universidade pública. Renato trabalhava como gerente em uma academia concorrente. Ambos seriam padrinhos de Rafael. Nunca fui com a cara deles, especialmente de Renato. Havia algo no jeito como ele olhava para mim, um misto de cobiça e desprezo mal disfarçado. Quando os quatro saíamos juntos, eles pareciam compartilhar piadas internas, referências que eu não entendia. Rafael sempre mudava de assunto rapidamente quando eu questionava. São bobagens de faculdade, amor, nada importante. 6 meses de preparativos intensos. Reuniões com fornecedores, provas de vestido, degustações de menu, escolha de convites, música, flores, lembrancinhas. A vida se tornou uma maratona em direção ao grande dia. Rafael continuava trabalhando na academia, embora tivesse reduzido sua carga horária. Para ajudar com os preparativos, ele explicou: minha prima Júlia Montenegro, que morava em São Paulo, chegou 1 semana antes do casamento. Estávamos próximas desde a infância, apesar da distância geográfica nos últimos anos. Ela me abraçou com força quando nos encontramos. Preciso conversar com você em particular. Ela sussurrou no meu ouvido durante o abraço. Mas os dias que antecederam o casamento foram caóticos. Fornecedores para coordenar, familiares chegando de fora, pequenas emergências para resolver. Júlia tentou várias vezes me pegar sozinha, mas sempre éramos interrompidas. Na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio no restaurante Fasano, ela finalmente conseguiu me puxar para um canto. Camila, tem algo sobre Rafael que você precisa saber. Meu coração acelerou. O tom dela era sério demais. O que foi, Ju? Ele não é quem você pensa. Eu o vi. Fomos interrompidas por minha mãe, chamando-nos para o brinde principal. Júlia apertou minha mão. Podemos conversar depois do jantar? Claro, respondi intrigada e um pouco apreensiva. Mas o depois nunca chegou. O jantar se estendeu. As pessoas queriam conversar comigo, fazer os últimos acertos. Quando finalmente me libertei, Júlia já tinha ido embora. Uma forte enxaqueca, disseram. Ela deixou um recado dizendo que conversaríamos após a lua de mel, que não queria estragar meu grande dia com assuntos desagradáveis. Deveria ter insistido. Deveria ter ligado para ela, exigido que falasse imediatamente, mas estava tão envolvida na magia do momento, tão certa de que tinha encontrado o homem perfeito, que decidi esperar. Afinal, o que poderia ser tão grave? Talvez algum detalhe do passado de Rafael que ele não tinha compartilhado. Alguma ex-namorada problemática. Nada que pudesse abalar o que tínhamos construído. Essa foi apenas uma das muitas bandeiras vermelhas que ignorei, cegada pelo amor e pela ilusão. Rafael tinha construído sua imagem cuidadosamente ao longo de 2 anos. O homem íntegro, trabalhador, independente, apaixonado. Tinha me envolvido em uma teia tão bem elaborada que eu mesma defendia sua honra quando alguém ousava questionar. Na manhã do casamento, acordei com o coração leve. O dia estava perfeito. Céu azul, temperatura agradável, brisa suave. Os jardins da mansão já estavam transformados. Centenas de flores brancas e azuis por toda a parte, carpetes de tecido fino, demarcando caminhos, luzes estrategicamente posicionadas para o anoitecer. Minha equipe de beleza chegou cedo. Cabeleireiro, maquiador, manicure. As madrinhas foram chegando uma a uma, trazendo champanhe, doces, presentes. Minha mãe supervisionava tudo com sua eficiência habitual, embora pudesse perceber certa tensão em seu olhar. Ela nunca aprovara completamente Rafael, mas respeitava minha escolha. Daniela, minha melhor amiga desde a faculdade de administração, estava radiante como madrinha principal. Ela e Rafael tinham uma relação cordial, mas distante. Ele não faz meu tipo, ela dizia quando a questionava. Mas se te faz feliz, estou feliz por você. O vestido, uma criação exclusiva de um dos mais renomados estilistas brasileiros, estava pendurado em destaque no closet.
camadas de renda francesa sobre seda, bordados delicados de pérolas minúsculas, uma cauda moderada. Clássico, elegante, atemporal. Exatamente como eu sempre sonhara. Enquanto as horas passavam e o momento da cerimônia se aproximava, uma estranha inquietação começou a crescer dentro de mim. Nada específico, apenas uma sensação incômoda, como um pressentimento. Atribuí ao nervosismo natural de uma noiva. Foi quando percebi que tinha esquecido meu celular lá embaixo. Queria tirar algumas fotos dos preparativos, dos momentos de bastidores que seriam apenas meus. Desci rapidamente, ainda de roupão, com os cabelos já arrumados em um coque elaborado. O resto vocês já sabem. Como desci aquelas escadas de mármore como Camila Buarque, a noiva apaixonada, e subi de volta como uma mulher completamente diferente. Uma mulher traída, humilhada, mas também, como descobriria em seguida, muito mais forte do que jamais imaginara ser. Há momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois. Para mim, esse momento aconteceu quando ouvi aquelas palavras saindo da boca do homem que eu amava, o homem com quem eu estava prestes a passar o resto da minha vida. Quero casar logo com essa idiota, fazer um filho e ser sustentado por ela. Fiquei paralisada atrás daquela coluna de mármore no corredor que levava ao bar Quartzo. Meus pés pareciam grudados no chão. Meu corpo não respondia aos comandos desesperados do meu cérebro para sair dali, para não ouvir mais. Mas algo dentro de mim, talvez masoquismo, talvez a necessidade de confirmar o que meus ouvidos se recusavam a acreditar, me manteve ali, escutando cada palavra. 2 anos, cara. 2 anos fingindo ser o cara perfeito. A voz era de Rafael, mas o tom era diferente, frio, calculista, quase debochado. Vocês não sabem o que é aguentar aquelas conversas chatas sobre negócios imobiliários, fingir que me importo com as crises existenciais de uma patricinha mimada. Renato riu. Aquela risada irritante que sempre me incomodava quando saíamos juntos. E aquela mãe dela, a velha desconfia de você? Claro que desconfia. A bruxa tem radar para interesseiros, mas a filha está tão cega que me defende sempre. Até brigou com a mãe por minha causa. Meu estômago se contraiu violentamente. Era verdade. Eu tinha discutido com minha mãe várias vezes, defendendo Rafael quando ela insinuava que ele poderia estar comigo por interesse. Como fui tola. E depois do casamento, qual é o plano? A voz agora era de Bernardo, mais baixa, quase hesitante. Simples. Fazer um filho o mais rápido possível. Uma vez que tenha um herdeiro Buarque, estou garantido. Mesmo que ela queira se divorciar depois, vou ter direito a uma pensão gorda pelo resto da vida. Guarda compartilhada significa que vou morar numa casa que ela vai pagar, ter um carro que ela vai bancar, viver uma vida que ela vai financiar. Senti meu mundo desmoronar. Cada palavra era como uma punhalada. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre usar um filho, uma criança inocente, como instrumento de extorsão. A crueldade do plano me deixou nauseada. E aquela papo de abrir sua própria academia? Bernardo perguntou. Rafael soltou uma gargalhada. Aquela história besta de juntar dinheiro aos poucos? Foi só para parecer íntegro, cara. Quem vai querer trabalhar se pode viver às custas de uma das famílias mais ricas do Rio? Em breve, vou ter minha academia, mas vai ser com o dinheiro dela. Já tenho até o nome. Academia Elite Buarque. Usar o sobrenome dela vai atrair a clientela certa. E se ela não quiser dar o dinheiro? A voz de Bernardo novamente, agora com um tom de preocupação. Ela vai querer. Já venho trabalhando nisso, plantando a ideia base aos poucos. Além disso, depois que estiver casado com ela, vou ter acesso às contas, aos investimentos. Os Buarque são podres de ricos, cara. Só a mansão onde estamos vale mais que qualquer um de nós ganharia em 10 vidas. Ouvi o som de copos se chocando. Um brinde. Renato falou novamente. Ao nosso amigo, o futuro Sr. Buarque. Mais risadas. Meu corpo tremia tanto que temi que me descobrissem. Lentamente, com cuidado para não fazer barulho, comecei a me afastar. Precisava sair dali antes que desabasse completamente. Foi quando ouvi Renato mencionar algo que fez meu sangue gelar ainda mais. Se é que isso era possível.
E aquela morena da academia, a Luísa? Você vai continuar com ela depois do casamento? Houve uma pausa. Claro que sim. E não é só a Luísa. Tem a Amanda também e aquela aluna nova, a Ruiva. Vocês acham que vou ser fiel a Camila? Por favor. Só aguentei ficar só com ela esses 2 anos porque o prêmio vale a pena. Traição. Além de tudo, ele me traía. Provavelmente sempre traiu. O homem que eu considerava íntegro, honesto, amoroso, era na verdade um monstro de múltiplas faces. Consegui voltar para o quarto sem ser vista, embora não me lembre exatamente como. Meus pés se moviam automaticamente, subindo as escadas que minutos antes eu havia descido com o coração leve. Agora, cada degrau parecia uma montanha. Quando entrei no quarto, Daniela estava no telefone, provavelmente resolvendo algum detalhe de última hora. Ao me ver, seu sorriso desapareceu instantaneamente. Vou ligar depois, ela disse rapidamente para quem quer que estivesse do outro lado da linha. Desligou e correu até mim. Camila, o que aconteceu? Você está branca como papel. Não consegui responder. Meu corpo finalmente cedeu e caí de joelhos no chão, soluçando incontrolavelmente. Daniela me abraçou confusa, assustada. Ela nunca tinha me visto assim, nem mesmo quando meu pai faleceu. Eu sempre fui a forte, a controlada, a que resolvia problemas em vez de sucumbir a eles. Camila, pelo amor de Deus, fala comigo. Aconteceu alguma coisa com a sua mãe? Com alguém da família? Entre soluços, consegui balançar a cabeça negativamente. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Precisava contar a alguém. Precisava ouvir de outra pessoa que não estava louca, que aquilo realmente tinha acontecido. É o Rafael. Finalmente consegui dizer, minha voz quase irreconhecível. Ele nunca me amou, Dani. Tudo foi um plano para pegar meu dinheiro. Daniela franziu a testa, confusa. Como assim? O que aconteceu? Aos poucos, com a voz entrecortada por soluços, contei tudo o que tinha ouvido. Cada palavra sórdida, cada risada debochada, cada detalhe do plano cruel que Rafael tinha arquitetado durante 2 anos. À medida que falava, via o rosto de Daniela passar da confusão para a incredulidade, depois para a raiva. Aquele filho da... Ela se conteve, respirando fundo. Camila, você tem certeza? Tem certeza absoluta que era ele? Tenho. Reconheceria a voz dele em qualquer lugar. E eles não me viram. Estavam tão à vontade, tão seguros de si. Daniela se levantou e começou a andar pelo quarto nervosa. Precisamos cancelar tudo, agora. Vou ligar para a Fernanda, para o buffet, para todos os fornecedores. Os convidados já devem estar a caminho, mas podemos... Não. Interrompi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Como assim não? Você não pode se casar com esse canalha, Camila. Me levantei, enxugando as lágrimas com as costas das mãos, provavelmente arruinando a maquiagem que tinha levado horas para ser feita. Não vou me casar com ele. Mas também não vou simplesmente cancelar tudo e me esconder como se eu tivesse feito algo errado. Algo estava mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, lancinante. Mas outro sentimento começava a emergir. Uma raiva fria, calculada, determinada. Rafael tinha planejado cada detalhe de sua farsa por 2 anos. Eu planejaria minha resposta em 2 horas. Chame minha mãe aqui. E o Dr. Oliveira. Daniela me olhou surpresa. Dr. Oliveira era o advogado da família Buarque há décadas. Um homem discreto e eficiente que cuidava de todos os nossos assuntos legais. O Dr. Oliveira? Ele está na lista de convidados, mas... Ligue para ele agora. Diga que é uma emergência e que preciso dele aqui em 15 minutos. E, por favor, não deixe que Rafael ou qualquer um dos amigos dele saiba que algo está errado. Enquanto Daniela fazia as ligações, fui até o banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados, a maquiagem borrada formava trilhas negras em minhas bochechas, mas por trás das lágrimas vi algo que me surpreendeu, uma determinação que não sabia que possuía. Então você quer se casar com essa idiota? Murmurei para meu reflexo. Vamos ver quem é a idiota, Rafael. Lavei o rosto e saí do banheiro no momento em que minha mãe entrava no quarto, seguida por Daniela. Vera Buarque, sempre impecável em seu tailleur azul marinho, me olhou com preocupação. Filha, o que aconteceu?
Daniela disse que é urgente. Contei tudo novamente, desta vez com mais controle, mais frieza. À medida que falava, via o rosto de minha mãe endurecer. Não havia surpresa ali, apenas a confirmação de algo que ela sempre suspeitou. Eu sabia, ela disse quando terminei. Sempre soube que havia algo errado com esse rapaz. Era perfeito demais, atencioso demais. Ela se aproximou e tocou meu rosto com carinho. Sinto muito, minha filha. Sinto muito que tenha descoberto dessa forma. A senhora tinha razão, mãe. Devia ter escutado. Isso não importa agora. O que importa é o que vamos fazer. Antes que pudesse responder, ouvimos uma batida na porta. Era Fernanda Vasconcelos, a organizadora do casamento, parecendo ligeiramente estressada. Camila, desculpe interromper, mas temos um problema com as flores da capela e... Está tudo bem? Ela parou, notando meus olhos vermelhos e a expressão séria de minha mãe. Fernanda, preciso que você continue coordenando tudo como planejado. Falei, surpreendendo a todas na sala. O casamento vai acontecer. Filha, minha mãe exclamou chocada. Levantei a mão pedindo silêncio. Confia em mim, mãe. Tenho um plano. Me virei para Fernanda. Por favor, continue com os preparativos. Quero que tudo pareça absolutamente normal. E mais uma coisa. Certifique-se de que todas as câmeras de vídeo estejam funcionando perfeitamente. Quero cada segundo deste casamento registrado. Fernanda assentiu, claramente confusa, mas profissional demais para questionar. Assim que ela saiu, expliquei rapidamente o que tinha em mente. Não vou me esconder. Não vou chorar em um canto enquanto ele sai impune. Rafael quis um espetáculo. Vou dar a ele um espetáculo que nunca vai esquecer. Outra batida na porta. Desta vez, era o Dr. Oliveira, elegante em seu terno escuro, expressão preocupada por trás dos óculos de armação fina. Senhorita Camila, sua amiga mencionou uma emergência. Durante os próximos 30 minutos, discutimos aspectos legais e possíveis consequências. Dr. Oliveira ouviu atentamente meu plano, fazendo ocasionais anotações em sua pequena caderneta. É arriscado, ele comentou quando terminei, mas legalmente viável e, se me permite a observação, extremamente adequado às circunstâncias. A próxima hora passou em um borrão de atividade frenética, porém discreta. Mensagens foram enviadas, instruções dadas, posições estabelecidas, tudo sem levantar suspeitas. A equipe de maquiagem foi chamada novamente para refazer meu rosto. Desta vez, pedi algo mais dramático, mais intenso. Olhos marcados, lábios vermelhos. Se ia enfrentar Rafael, queria parecer forte, implacável. Daniela permaneceu ao meu lado o tempo todo, meu pilar de apoio. Tem certeza que quer fazer isso? Seria mais fácil simplesmente mandá-lo embora. Mais fácil sim, mais justo não. Segurei suas mãos. Ele roubou 2 anos da minha vida, Dani. Planejou usar um filho, nosso filho, como instrumento de chantagem. Traiu minha confiança de todas as formas possíveis. Não vou simplesmente deixá-lo ir embora. Às vezes me pergunto de onde veio aquela força. Talvez estivesse sempre dentro de mim, adormecida, esperando o momento certo para despertar. Ou talvez tenha sido o choque da traição que despertou algo primordial, visceral, o instinto de lutar quando encurralada. Quando faltava meia hora para a cerimônia, minha mãe entrou novamente no quarto. Os convidados estão chegando. Rafael está na área dos noivos com os padrinhos, aparentemente sem suspeitar de nada. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha me envolver. A tempestade emocional das últimas horas tinha dado lugar a uma resolução férrea. Sabia exatamente o que precisava fazer. Chegou a hora, disse levantando-me. Vamos dar início ao espetáculo. Minha mãe me abraçou com força. Minha filha corajosa. Seu pai estaria orgulhoso. Vestir o traje de noiva foi um processo quase surreal. Cada camada de renda e seda, cada pérola delicadamente costurada, representava agora não o início de uma vida a 2, mas o fim de uma farsa meticulosamente construída. Quando o véu foi colocado sobre meu rosto, não era mais Camila, a noiva apaixonada que se olhava no espelho, era Camila, a justiceira, pronta para o confronto. Os sons da mansão chegavam abafados ao quarto. Vozes de convidados, música suave, o burburinho de uma celebração prestes a começar.
Através da janela, podia ver o jardim transformado, as centenas de cadeiras brancas dispostas em fileiras perfeitas, o corredor central coberto de pétalas que levava à Capela Santa Luzia. Tudo tão bonito, tão perfeito, tão falso. Um último olhar no espelho, um último ajuste no vestido, uma última respiração profunda. Estou pronta. Desci as escadas acompanhada por Daniela e minha mãe. Nos bastidores da capela, as madrinhas já estavam posicionadas, segurando seus pequenos buquês de flores brancas e azuis. Todas sorriam, animadas, sem saber do drama que estava prestes a se desenrolar. Júlia, minha prima, se aproximou com os olhos arregalados. Camila, precisamos conversar antes que... Já sei, Ju. Interrompi gentilmente. Sobre Rafael, já descobri tudo. Ela empalideceu. Como? Ouvi ele conversando com os amigos hoje. Não se preocupe, está tudo sob controle. Antes que pudesse explicar mais, a música começou. O sinal para as madrinhas iniciarem sua caminhada pelo corredor. Uma a uma elas saíram sorridentes, graciosas, inconscientes do que estava por vir. Minha mãe segurou minha mão uma última vez. Tem certeza, filha? Assenti. Absoluta. Ela beijou minha testa e foi tomar seu lugar na primeira fileira. Fiquei sozinha por um momento, apenas eu e meus pensamentos. Pensei em tudo que Rafael e eu tínhamos vivido. Os jantares, os passeios, os momentos de intimidade, tudo baseado em mentiras. Cada eu te amo, cada promessa, cada olhar aparentemente sincero, tudo parte de um plano elaborado para me explorar. A marcha nupcial começou a tocar. Era minha deixa. Respirei fundo e dei o primeiro passo para o corredor da capela. 300 rostos se viraram para me olhar. Expressões de admiração, sorrisos de felicidade. No altar, Rafael aguardava, elegante em seu terno escuro, sorriso radiante, o sorriso de um homem que acredita ter conseguido tudo o que queria. Mal sabia ele que aquele sorriso duraria apenas mais alguns minutos. A cada passo que dava em direção ao altar, sentia uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido, raiva pelo que realmente era, determinação pelo que estava prestes a fazer. O corredor parecia interminável, cada passo carregado com o peso de uma decisão irrevogável. Finalmente cheguei ao altar. Rafael estendeu a mão para mim, aquela mão que tantas vezes tinha segurado a minha, que tantas vezes tinha acariciado o meu rosto. Hesitei por um segundo. Não por dúvida, mas para gravar em minha memória aquele momento. O último em que Rafael acreditaria ter me enganado completamente. Peguei sua mão e me posicionei ao seu lado. Ele sorriu, aquele sorriso que antes me derretia e agora me causava repulsa. Inclinando-se ligeiramente, sussurrou: "Você está linda." Forcei um sorriso. "Obrigada. Hoje é um dia que ninguém vai esquecer." Ele assentiu sem ter ideia do verdadeiro significado das minhas palavras. O padre começou a cerimônia, sua voz solene ecoando pelas paredes de pedra da capela. Falou sobre amor, compromisso, fidelidade, palavras que pareciam uma piada cruel diante do que eu sabia. Enquanto o padre falava, observei discretamente os convidados. Minha mãe na primeira fila, expressão séria, determinada. Júlia ao seu lado, ainda pálida, mas agora com um brilho de compreensão nos olhos. Daniela entre as madrinhas, atenta a cada movimento. Dr. Oliveira estrategicamente posicionado próximo à saída. E então, os amigos de Rafael, Bernardo e Renato, sorridentes, confiantes, cúmplices da farsa que estava prestes a desmoronar. O momento se aproximava. O padre chegou à parte crucial da cerimônia. "Rafael, você aceita Camila Buarque como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" Rafael apertou minha mão e respondeu com voz firme: "Sim, aceito." O padre se voltou para mim. "Camila Buarque, você aceita Rafael como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" Um silêncio expectante tomou conta da capela. 300 pessoas prendendo a respiração, aguardando a resposta que selaria uma união. Rafael me olhava, sorriso confiante, olhos verdes brilhando com o triunfo antecipado. Era o momento que eu havia esperado.
O momento da verdade. O momento que mudaria tudo. Não. A palavra ecoou pela Capela Santa Luzia como um trovão em dia claro. Simples, direta, definitiva. Vi o sorriso de Rafael congelar. Seus olhos verdes se arregalarem em confusão. Por um segundo pensei que ele fosse rir, achar que era alguma brincadeira de mau gosto. Mas algo na minha expressão deve ter deixado claro que eu estava falando muito sério. Um murmúrio de espanto percorreu os convidados. 300 pessoas que esperavam testemunhar o início de uma união agora assistiam ao que parecia ser um colapso nervoso da noiva. Ou seria algo mais? Camila, o que está fazendo? Rafael sussurrou, seu sorriso agora transformado em uma careta tensa, os olhos disparando pela capela, avaliando o dano. Ignorei-o completamente. Em vez disso, me virei para encarar nossos convidados. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas minha voz saiu firme, clara, sem hesitação. Peço desculpas a todos vocês que vieram até aqui hoje, esperando participar de uma celebração de amor. Fiz uma pausa, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Infelizmente, descobri hoje que não há amor algum para celebrar. Rafael agarrou meu braço, seus dedos pressionando com força suficiente para deixar marcas. Camila, você enlouqueceu? Vamos conversar lá fora. Com um movimento brusco, libertei meu braço. Não toque em mim. Minha voz tinha um tom que nunca havia usado antes. Gélido, cortante. Voltei-me novamente para a plateia atônita. Podia ver as expressões chocadas, os cochichos começando a circular, os celulares discretamente sendo erguidos para registrar o momento. Hoje, exatamente 2 horas antes desta cerimônia, ouvi uma conversa entre meu noivo e seus amigos. Apontei diretamente para Bernardo e Renato, que pareciam querer desaparecer em seus lugares. Ouvi Rafael dizer, e cito textualmente, quero casar logo com essa idiota, fazer um filho e ser sustentado por ela. Um ofegar coletivo percorreu a capela. Rafael ficou lívido, seu rosto passando do vermelho de raiva para o branco de pânico em segundos. Ela está histérica, ele tentou, forçando uma risada. Nervosismo de noiva, vocês sabem como é. Não estou histérica, Rafael. Estou perfeitamente lúcida. Me virei para ele, encarando-o diretamente nos olhos. Ouvi cada palavra do seu plano. Como você pretendia usar nosso casamento para ter acesso ao dinheiro da minha família. Como planejava ter um filho apenas para garantir uma pensão vitalícia. Como nunca me amou. Como tudo não passou de uma farsa meticulosamente construída durante 2 anos. Rafael olhou em volta, desesperado, buscando apoio. Seus olhos encontraram os de Bernardo e Renato, mas ambos desviaram o olhar, já percebendo a magnitude do desastre. Isso é loucura, ele tentou novamente, agora se dirigindo aos convidados. Camila está sob muita pressão, claramente confundindo as coisas. Confundindo? Interrompi. Então você nega ter dito que eu sou uma patricinha mimada? Nega ter se gabado de como em breve teria acesso às contas da família Buarque? Nega ter falado sobre usar o nome da minha família para abrir sua academia? Cada acusação era uma estocada, e eu podia ver pelo seu rosto que cada uma atingia o alvo. Rafael estava encurralado, sua máscara de homem perfeito desmoronando visivelmente. Foi quando algo inesperado aconteceu. Bernardo Pacheco, o amigo tímido e introvertido de Rafael, levantou-se. Todos os olhares se voltaram para ele. Parecia lutar internamente, o rosto contorcido em uma expressão de conflito. É verdade, ele disse, sua voz inicialmente baixa, mas ganhando força. Tudo o que ela está dizendo é verdade. Rafael se virou para ele, incrédulo. Cala a boca, Bernardo! Mas Bernardo continuou, como se uma comporta tivesse se rompido dentro dele. Ele planejou isso por 2 anos. Cada passo, cada gesto, tudo calculado para conquistar a confiança dela. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de culpa. Sinto muito, Camila. Eu devia ter falado antes, mas... Ele balançou a cabeça. E então, para completar o cenário de revelações, Bernardo acrescentou. E ele nunca foi fiel. Tem pelo menos 3 casos que eu saiba. Alunas da academia. A Luísa, a Amanda, ele hesitou. E outras. O caos se instalou. Os convidados se levantavam, conversavam em voz alta, apontavam.
Minha mãe se aproximou do altar, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Jornalistas que haviam sido convidados para cobrir o casamento do ano, agora registravam avidamente o escândalo do ano. Rafael, percebendo que estava completamente exposto, mudou de tática. O charme deu lugar à agressividade. Você não pode provar nada disso. Ele sibilou para mim. É a sua palavra contra a minha. Sorri pela primeira vez desde que havia descoberto a verdade. Um sorriso que não continha alegria alguma. Na verdade, posso provar sim. Fiz um sinal para Daniela, que imediatamente se aproximou com um tablet. Ela tocou na tela e o som da voz de Rafael encheu a capela. A mesma conversa que eu havia ouvido horas antes, cada palavra sórdida, cada risada debochada, cada detalhe do plano cruel. Isso é ilegal, Rafael protestou, agora claramente em pânico. Você não pode gravar alguém sem consentimento. Dr. Oliveira se aproximou calmamente. Na verdade, jovem, a senhorita Buarque não gravou nada. Quando ela ouviu sua conversa e nos relatou, imediatamente instruí que microfones fossem instalados no bar Quartzo. E providencialmente você e seus amigos voltaram lá para mais uma rodada de bebidas e confissões. Como advogado da família e proprietário da residência, posso assegurar que tudo foi feito dentro da legalidade. Enquanto a gravação continuava, vi vários homens da minha família se levantarem, expressões furiosas em seus rostos. Meu tio Antônio, irmão do meu pai, um homem geralmente calmo e ponderado, parecia prestes a avançar em Rafael. Seguranças! Chamei antes que a situação fugisse do controle. 2 homens de terno escuro, parte da equipe de segurança contratada para o evento, rapidamente se posicionaram ao lado de Rafael. Por favor, escoltem o senhor para fora da propriedade. Você não pode fazer isso, Rafael protestou, tentando se desvencilhar. Mas os seguranças eram significativamente maiores e mais fortes. Vou processar você e sua família por difamação. Fique à vontade, respondi calmamente. Tenho certeza que o Dr. Oliveira terá prazer em lidar com isso. Enquanto isso, sugiro que comece a procurar outro emprego. Duvido que a Academia Premium Fitness vá querer manter um funcionário com essa reputação. Enquanto Rafael era escoltado para fora, Renato tentou se esgueirar discretamente. Você também, apontei. E diga para a Luísa, a Amanda e qualquer outra mulher envolvida com Rafael que elas foram apenas peças no jogo dele, assim como eu. Os convidados assistiam à cena como se estivessem em um filme, entre horrorizados e fascinados. Câmeras registravam tudo. O desespero de Rafael, minha postura firme, a confissão de Bernardo, a saída humilhante dos envolvidos. Quando finalmente a capela ficou livre da presença de Rafael, me virei para os convidados. Mais uma vez, peço desculpas pelo espetáculo. Não era assim que eu imaginava este dia. Fiz uma pausa, sentindo o peso emocional dos últimos acontecimentos. A recepção nos jardins ainda acontecerá. Afinal, temos um excelente buffet pronto e uma banda maravilhosa contratada. Considerem uma celebração não do amor, mas da verdade e da libertação. Houve um momento de silêncio e então, surpreendentemente, uma salva de palmas começou. Tímida no início, mas crescendo até se tornar ensurdecedora. Pessoas que eu mal conhecia se aproximavam para me abraçar, para expressar admiração pela minha coragem. Estou orgulhosa de você, minha mãe sussurrou, segurando minhas mãos. Poucos teriam a força para fazer o que você fez. Daniela me abraçou forte. Isso foi épico. Você acabou com ele. Mesmo em meio ao apoio, senti as pernas fraquejarem. A adrenalina que me mantivera firme durante o confronto começava a diminuir e a realidade da situação ameaçava me derrubar. 2 anos de relacionamento, planos, sonhos, tudo baseado em uma mentira elaborada. Preciso de 1 minuto, murmurei para Daniela. Saí da capela para o jardim lateral, procurando um momento de solidão para processar tudo. O ar fresco da tarde me ajudou a clarear a mente. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O que eu faria agora? Como reconstruir minha vida depois disso? Como confiar novamente? Não tive muito tempo para reflexões. Júlia me encontrou, seus olhos marejados. Eu tentei te avisar, ela disse, visivelmente abalada. Vi Rafael com uma mulher em São Paulo há 2 meses. Estavam se beijando em um restaurante. Tirei uma foto.
mas queria te contar pessoalmente, não por telefone. Não se culpe, Ju. Talvez eu nem acreditasse se você tivesse me contado antes. Às vezes precisamos ver com nossos próprios olhos, ouvir com nossos próprios ouvidos. O resto da tarde se passou como um sonho estranho. A recepção aconteceu, mais discreta que o planejado, mas ainda assim elegante. Muitos convidados optaram por ficar, transformando o evento em uma espécie de celebração improvisada da minha libertação, como alguns chamavam. Jornalistas tentavam me entrevistar, ansiosos por detalhes suculentos do escândalo. Fernanda, a organizadora do evento, gentilmente os mantinha à distância, protegendo minha privacidade tanto quanto possível em meio ao caos. No dia seguinte, a história estava em todos os jornais, sites e programas de TV. Herdeira Buarque expõe noivo golpista no altar. Era uma das manchetes mais brandas. Meu telefone não parava de tocar. Amigos, conhecidos, jornalistas, todos querendo falar comigo. Me refugiei na cobertura do Leblon, recusando a maioria das chamadas. Precisava de tempo para processar, para curar, para decidir o que fazer a seguir. Dr. Oliveira veio me visitar 3 dias após o incidente. Trazia notícias de Rafael. Ele deixou a cidade? Informou, ajustando os óculos. Aparentemente perdeu o emprego na academia depois que o escândalo veio à tona. Várias mulheres vieram a público confirmar os casos que mantinha com elas. E os amigos dele? Bernardo cooperou completamente. Forneceu mais detalhes sobre o plano. Parece genuinamente arrependido por seu papel nisso tudo. Quanto a Renato, desapareceu também. Provavelmente seguiu Rafael. Assenti, sentindo um estranho vazio. Não havia satisfação na destruição que eu havia causado, apenas alívio por ter escapado a tempo. Houve ameaças de processo por parte de Rafael, como ele prometeu? Perguntei. Dr. Oliveira sorriu levemente. Inicialmente sim, mas quando expliquei as possíveis consequências legais de tentar processar alguém por expor a verdade, especialmente com as provas que temos, ele rapidamente desistiu. 1 semana se passou, depois 2. O burburinho na mídia começou a diminuir, embora eu ainda recebesse olhares e cochichos quando me aventurava em público. Alguns eram de pena, outros de admiração. Ambos me incomodavam igualmente. Foi durante esse período de reclusão forçada que comecei a refletir mais profundamente sobre tudo o que havia acontecido. Como eu, uma mulher independente, educada, bem-sucedida nos negócios, tinha sido tão facilmente enganada. Como não havia percebido os sinais que, olhando para trás, pareciam tão óbvios. A resposta era simples e dolorosa. Eu queria acreditar. Queria acreditar que havia encontrado alguém que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Queria acreditar que não estava sozinha em um mundo onde relações genuínas pareciam cada vez mais raras. Essa realização me levou a uma decisão. Não deixaria que a experiência me amargurasse, me fechasse para o mundo. Em vez disso, usaria o que aprendi para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. 1 mês após o não casamento, como Daniela o chamava, tive uma ideia. Liguei para minha mãe e para Dr. Oliveira, convidando-os para uma reunião na cobertura. Quero criar uma fundação, anunciei quando estavam acomodados na sala de estar. Uma organização para ajudar mulheres que foram vítimas de relacionamentos abusivos, manipuladores ou fraudulentos. Minha mãe me olhou com uma mistura de surpresa e orgulho, usando sua própria experiência para ajudar outras. Exatamente. Ofereceremos apoio psicológico, orientação jurídica, acompanhamento durante o processo de recuperação. Fiz uma pausa. Quero chamar de Projeto Despertar. Doutor Oliveira assentiu, aprovando. Posso cuidar de toda a parte legal, estabelecer a estrutura da fundação. E eu posso ajudar com contatos, divulgação, arrecadação de fundos, minha mãe acrescentou. Tenho certeza que muitas pessoas da nossa rede social apoiariam uma causa como essa. Nas semanas seguintes, mergulhei no projeto com uma energia renovada. Descobri que transformar minha dor em algo construtivo era profundamente terapêutico. Cada vez que conversava com uma mulher que havia passado por situação semelhante, sentia que minha própria experiência ganhava um novo significado. O projeto Despertar cresceu rapidamente. Aluguei um espaço no centro do Rio,
Contratei psicólogos, assistentes sociais, advogados. Criei uma linha direta para mulheres em crise. Em 6 meses, já havíamos ajudado mais de 100 mulheres a reconstruir suas vidas após relacionamentos tóxicos. A imprensa, que inicialmente havia se alimentado do escândalo, agora cobria o trabalho da Fundação com uma abordagem mais respeitosa. Fui convidada para dar palestras, participar de debates, compartilhar minha história não como vítima, mas como sobrevivente. Em uma dessas palestras, uma jovem se aproximou após o evento. Tinha cerca de 25 anos, olhos tristes que pareciam ter visto mais dor do que alguém daquela idade deveria. Seu ex-noivo, ela começou hesitante. Ele está em Porto Alegre agora, usando outro nome, mas é ele. Está fazendo a mesma coisa, se aproximando de mulheres ricas, criando histórias para ganhar confiança. Senti um calafrio. Como você sabe disso? Minha prima quase caiu na mesma armadilha. Viu sua história no jornal, reconheceu o rosto dele. Ela mordeu o lábio. Achei que você deveria saber. Agradeci pela informação, prometendo verificá-la. No caminho para casa, uma tempestade de emoções me atingiu. Raiva de que Rafael continuava sua predação, preocupação pelas possíveis vítimas, mas também uma estranha sensação de conclusão. Ele não havia aprendido sua lição, mas eu havia aprendido a minha, e estava usando esse conhecimento para fazer a diferença. Naquela noite, sentada na varanda da minha cobertura, observando as luzes da cidade, tomei uma decisão. Ligaria para um jornalista de confiança. Compartilharia a informação sobre Rafael, não por vingança, mas por proteção, para evitar que outras mulheres passassem pelo que eu passei. A lua brilhava sobre o mar do Leblon, refletindo-se nas ondas. Pensei em como a vida é imprevisível, como um evento devastador pode se transformar em algo significativo, como podemos encontrar propósito na dor. 2 anos atrás, eu era apenas Camila Buarque, a herdeira, a executiva competente, mas solitária. Agora era algo mais. Uma mulher que havia enfrentado a traição de frente, que havia transformado sua experiência em uma missão. Uma mulher que havia dito não no altar e sim para uma vida autêntica. O plano de Rafael havia falhado espetacularmente. Meu plano, por outro lado, estava apenas começando. A manhã do dia que mudaria minha vida para sempre começou estranhamente tranquila. Acordei na minha suíte principal na mansão dos Buarque, com o sol de primavera entrando pelas amplas janelas. Por um momento fugaz, esqueci o que estava prestes a acontecer, sentindo apenas a maciez dos lençóis de algodão egípcio e o leve perfume de jasmim que vinha do jardim. Então, a realidade me atingiu como uma onda gelada. Era o dia do meu casamento. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, mas que agora se transformara em uma elaborada operação de exposição e justiça. Ao lado da cama, o vestido de noiva pairava como um fantasma branco pendurado em um cabide especial. Antes símbolo de promessas e sonhos, agora mero figurino para o confronto que estava por vir. Passei os dedos pelo delicado bordado de pérolas, pensando no quanto havia sonhado com este momento e como tudo havia se transformado em algo tão diferente. As batidas na porta me trouxeram de volta ao presente. Era Daniela, minha fiel escudeira nesta batalha, trazendo uma bandeja com café da manhã que eu sabia que não conseguiria comer. Dormiu bem? Ela perguntou, sabendo perfeitamente que a resposta seria negativa. Surpreendentemente, sim. Algumas horas, pelo menos. Sorri fracamente. Acho que a adrenalina me deixou exausta. Daniela colocou a bandeja sobre a mesa lateral e sentou-se na beirada da cama. Tem certeza de que quer seguir com isso? Ainda podemos cancelar tudo, mandar uma nota à imprensa. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele merece ser exposto. Merece sentir pelo menos uma fração da humilhação que planejava me fazer sentir pelos próximos anos. Daniela assentiu, respeitando minha decisão, embora pudesse ver a preocupação em seus olhos. O time de beleza chega em 1 hora. A Fernanda já está lá embaixo coordenando os últimos detalhes. Os jornalistas começaram a chegar. E Rafael chegou à meia hora. Está na área dos noivos com Bernardo e Renato. Parece nervoso, mas provavelmente só o normal para um noivo. Ela fez uma pausa. Ou para um golpista prestes a dar o golpe do século. Inspirei profundamente.
sentindo uma calma estranha me envolver. Nas últimas horas, desde que havia descoberto a verdade, passei por um turbilhão de emoções. Choque, tristeza, raiva, desespero. Mas agora, no olho do furacão, experimentava uma serenidade quase sobrenatural. Que comece o espetáculo, murmurei, levantando-me para enfrentar o dia que estava por vir. As horas seguintes passaram em um borrão de atividades. A equipe de beleza transformou meu rosto pálido e olhos inchados em uma obra de arte. Maquiagem impecável, penteado elaborado, a imagem perfeita da noiva radiante. A ironia não me escapou. Enquanto me preparava, o Dr. Oliveira, Daniela e minha mãe finalizavam os detalhes do plano. Microfones estrategicamente posicionados, câmeras ajustadas para capturar cada ângulo, pessoas-chave informadas sobre seus papéis. Tudo sem levantar suspeitas. Os convidados estão chegando, informou Fernanda, entrando no quarto apressadamente. A capela está quase cheia. Faltam 30 minutos para o início da cerimônia. Agradeci com um aceno de cabeça, sentindo meu coração acelerar. Não era medo, era antecipação. A sensação de estar prestes a recuperar o controle que Rafael havia roubado de mim durante tanto tempo. Quando finalmente vesti o traje de noiva, um modelo exclusivo que custara mais do que muitas pessoas ganham em um ano, olhei meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Não pela beleza do vestido ou pela perfeição da maquiagem, mas pela determinação que emanava dos meus olhos. Nunca havia me visto assim antes. Está na hora, anunciou minha mãe, entrando no quarto já vestida em seu elegante tailleur azul marinho. Seus olhos se encheram de lágrimas ao me ver, mas não eram lágrimas de alegria pela filha que se casava. Eram de orgulho pela mulher que estava prestes a se defender. Estou pronta, respondi, pegando o buquê de rosas brancas e azuis que combinavam perfeitamente com a decoração da capela. Descemos as escadas da mansão em silêncio, cada passo me aproximando do confronto inevitável. No corredor que levava à entrada lateral da Capela Santa Luzia, encontramos Júlia, minha prima, que havia tentado me alertar sobre Rafael. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Camila, antes que entre lá, preciso te contar sobre Rafael. Já sei, Ju, interrompi gentilmente. Ouvi tudo hoje, da boca dele mesmo. Ela pareceu confusa, depois aliviada. Então não vai se casar com ele? Oh, vou entrar naquela capela, respondi com um pequeno sorriso. Mas não para dizer sim. As madrinhas já estavam posicionadas, lindas em seus vestidos azul claro, segurando pequenos buquês que complementavam o meu. Nenhuma delas, exceto Daniela, sabia o que estava prestes a acontecer. Olhavam-me com sorrisos animados, ajustando meu véu, exclamando sobre como eu estava deslumbrante. A música começou, o sinal para as madrinhas iniciarem a procissão. Uma a uma, elas caminharam graciosamente pelo corredor central da capela, deixando-me sozinha com minha mãe, que me daria o braço na ausência do meu pai. Tem certeza absoluta? Ela perguntou uma última vez, apertando minha mão. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Ela assentiu, beijou minha testa e tomou seu lugar na primeira fileira, deixando-me sozinha por um momento. Ajustei o véu sobre meu rosto, segurei o buquê com mais firmeza e aguardei os primeiros acordes da marcha nupcial. Quando a música começou, dei o primeiro passo para o corredor. A capela estava repleta. 300 convidados, a nata da sociedade carioca, executivos importantes, políticos, celebridades. Todos se levantaram em uma onda sincronizada, virando-se para admirar a noiva que entrava. Caminhei lentamente como havia ensaiado, mantendo o olhar fixo no altar onde Rafael esperava, sorridente em seu terno impecável. Ao seu lado, Bernardo e Renato, os cúmplices de seu plano sórdido. À medida que me aproximava, podia ver o brilho de triunfo nos olhos de Rafael, o predador que acreditava ter capturado sua presa. Finalmente cheguei ao altar. Rafael estendeu a mão para mim, aquela mesma mão que tantas vezes havia segurado a minha com aparente carinho. Hesitei por um instante, não por dúvida, mas para saborear o momento, os últimos segundos em que ele acreditava ter me enganado. Peguei sua mão e me posicionei ao seu lado. Ele se inclinou levemente e sussurrou: "Você está linda."
Obrigada, respondi baixinho. Hoje é um dia que ninguém vai esquecer. O padre começou a cerimônia, sua voz solene ecoando pelas paredes de pedra da capela. Falou sobre amor, fidelidade, compromisso, palavras que pareciam uma piada cruel diante do que eu sabia. Observei os convidados enquanto o padre falava, identificando rostos familiares, executivos da Buarque Empreendimentos, amigos da família, figuras importantes da sociedade. Todos ali para testemunhar não um casamento, mas um acerto de contas. O momento crucial se aproximava. O padre se dirigiu a Rafael. Rafael, você aceita Camila Buarque como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Rafael apertou minha mão e respondeu com voz clara e firme. Sim, aceito. O padre se voltou para mim. Camila Buarque, você aceita Rafael como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Um silêncio expectante tomou conta da capela. Todos os olhares fixos em mim, aguardando a resposta que selaria a união. Rafael me olhava confiante, vitorioso. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava, ecoando pela capela. Vi o sorriso de Rafael congelar, a confusão tomar conta de seus olhos. Um murmúrio percorreu os convidados, crescendo rapidamente em volume. Camila, o que está fazendo? Rafael sussurrou entre dentes, ainda tentando manter as aparências. Ignorei-o completamente. Em vez disso, me virei para encarar os convidados, sentindo uma força que nunca soube que possuía. Peço desculpas a todos que vieram até aqui hoje esperando presenciar uma celebração de amor. Comecei, minha voz surpreendentemente firme. Infelizmente, descobri hoje que não há amor algum para celebrar. Rafael agarrou meu braço, seus dedos pressionando com força suficiente para deixar marcas. Você enlouqueceu? Vamos conversar lá fora. Com um movimento brusco, libertei meu braço. Não toque em mim. Minha voz saiu gélida, cortante. Voltei-me novamente para a plateia atônita. Hoje, exatamente 2 horas antes desta cerimônia, ouvi uma conversa entre meu noivo e seus amigos. Apontei diretamente para Bernardo e Renato, que pareciam querer desaparecer. Ouvi Rafael dizer, e cito textualmente: quero casar logo com essa idiota, fazer um filho e ser sustentado por ela. Um ofegar coletivo percorreu a capela. Rafael ficou lívido, seu rosto passando do vermelho de raiva para o branco de pânico em segundos. Ela está nervosa, ele tentou, forçando uma risada. Nervosismo de noiva, vocês sabem como é. Não estou nervosa, Rafael. Estou perfeitamente lúcida. Me virei para ele, encarando-o diretamente nos olhos. Ouvi cada palavra do seu plano. Como você pretendia usar nosso casamento para ter acesso ao dinheiro da minha família? Como planejava ter um filho apenas para garantir uma pensão vitalícia? Como nunca me amou? Como tudo não passou de uma farsa meticulosamente construída durante 2 anos? O silêncio na capela era absoluto. Podia-se ouvir o zumbido das câmeras fotográficas, o farfalhar de roupas enquanto as pessoas se ajeitavam em seus assentos, absorvendo o drama que se desenrolava diante delas. Foi quando Bernardo Pacheco, o amigo mais quieto de Rafael, se levantou. Sua expressão era de alguém que carregava um peso enorme e finalmente decidira se libertar dele. É verdade, ele disse, sua voz inicialmente baixa, mas ganhando força. Tudo o que ela está dizendo é verdade. Rafael se virou para ele, incrédulo. Cala a boca, Bernardo! Mas Bernardo continuou, como se uma comporta tivesse se rompido dentro dele. Ele planejou isso por 2 anos. Cada passo, cada gesto, tudo calculado para conquistar a confiança dela. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de culpa. Sinto muito, Camila. Eu devia ter falado antes, mas... Ele balançou a cabeça. E então, para completar o cenário de revelações, Bernardo acrescentou. E ele nunca foi fiel. Tem pelo menos 3 casos que eu saiba. Alunas da academia. A Luísa, a Amanda. Ele hesitou. E outras. O caos se instalou. Os convidados se levantavam, conversavam em voz alta, apontavam.
Vi jornalistas no fundo da capela furiosamente tomando notas, alguns discretamente filmando com seus celulares. O escândalo do ano estava acontecendo diante de seus olhos. Rafael, percebendo que estava completamente exposto, mudou de tática. O charme deu lugar à agressividade. Você não pode provar nada disso, ele sibilou para mim. É a sua palavra contra a minha. Sorri pela primeira vez desde que havia descoberto a verdade. Um sorriso frio, calculado. Na verdade, posso provar sim. Fiz um sinal para Daniela, que imediatamente se aproximou com um tablet. Ela tocou na tela e o som da voz de Rafael encheu a capela. A mesma conversa que eu havia ouvido horas antes, cada palavra sórdida, cada risada debochada, cada detalhe do plano cruel. Isso é ilegal. Rafael protestou, agora claramente em pânico. Você não pode gravar alguém sem consentimento. Dr. Oliveira se aproximou calmamente. Na verdade, jovem, a senhorita Buarque não gravou nada. Quando ela ouviu sua conversa e nos relatou, imediatamente instruí que microfones fossem instalados no bar Quartzo. E providencialmente você e seus amigos voltaram lá para mais uma rodada de bebidas e confissões. Como advogado da família e proprietário da residência, posso assegurar que tudo foi feito dentro da legalidade. Vi vários homens da minha família se levantarem, expressões furiosas em seus rostos. Meu tio Antônio parecia prestes a avançar em Rafael. Seguranças, chamei, antes que a situação fugisse do controle. 2 homens de terno escuro rapidamente se posicionaram ao lado de Rafael. Por favor, escoltem o senhor para fora da propriedade. Você não pode fazer isso, Rafael protestou, tentando se desvencilhar. Mas os seguranças eram significativamente maiores e mais fortes. Vou processar você e sua família por difamação. Fique à vontade, respondi calmamente. Tenho certeza que o Dr. Oliveira terá prazer em lidar com isso. Enquanto isso, sugiro que comece a procurar outro emprego. Duvido que a Academia Premium Fitness vá querer manter um funcionário com essa reputação. À medida que Rafael era conduzido para fora da capela, vi seu rosto se contorcer em uma mistura de raiva e humilhação. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram, e o que vi em seus olhos me assustou. Um ódio puro, visceral. Mas não me intimidei. Havia sobrevivido ao pior que ele poderia fazer. A traição de minha confiança, a manipulação de meus sentimentos. Renato tentou sair discretamente, misturando-se aos convidados agitados. Você também, apontei. E leve essa mensagem. As mulheres não são presas fáceis, nem troféus a serem conquistados. Somos seres humanos capazes de nos defender quando descobrimos a verdade. Os convidados assistiam à cena entre horrorizados e fascinados. Câmeras registravam tudo. O desespero de Rafael, minha postura firme, a confissão de Bernardo, a saída humilhante dos envolvidos. Quando finalmente a capela ficou livre da presença de Rafael e seus comparsas, me virei para os convidados. Meu coração batia forte, mas minha voz permaneceu estável. Mais uma vez, peço desculpas pelo espetáculo. Não era assim que eu imaginava este dia. Fiz uma pausa, sentindo o peso emocional dos últimos acontecimentos. A recepção nos jardins ainda acontecerá. Afinal, temos um excelente buffet pronto e uma banda maravilhosa contratada. Considerem uma celebração não do amor, mas da verdade e da libertação. Houve um momento de silêncio e então, surpreendentemente, uma salva de palmas começou. Tímida no início, mas crescendo até se tornar ensurdecedora. Pessoas que eu mal conhecia se aproximavam para me abraçar, para expressar admiração pela minha coragem. No dia seguinte, o não casamento, como foi chamado, estava em todas as primeiras páginas. Herdeira Buarque desmascara noivo golpista no altar era a manchete do principal jornal carioca. A história viralizou nas redes sociais, gerando milhares de comentários, a maioria apoiando minha atitude. Recebi convites para entrevistas, programas de televisão, podcasts. Todos queriam ouvir minha história, saber como eu havia descoberto a verdade, como havia tido a coragem de expor Rafael publicamente. Inicialmente, recusei todas as solicitações. Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para curar as feridas emocionais que ainda estavam abertas. Me refugiei na minha cobertura no Leblon, desligando o telefone, evitando as redes sociais.
Foi durante esse período de isolamento que comecei a perceber o impacto mais amplo da minha história. Recebia cartas, e-mails, mensagens de mulheres de todo o Brasil que haviam passado por situações semelhantes. Mulheres que haviam sido enganadas, manipuladas, usadas por homens que fingiam amá-las. Sua coragem me inspirou a deixar meu relacionamento abusivo, escreveu uma mulher de Belo Horizonte. Assisti ao vídeo do seu não casamento 5 vezes. Cada vez que assisto, me sinto mais forte, compartilhou outra de Porto Alegre. Essas mensagens me tocaram profundamente. Percebi que minha experiência pessoal havia se transformado em algo maior, um catalisador para outras mulheres encontrarem sua própria voz, sua própria coragem. 2 semanas após o incidente, aceitei meu primeiro convite para uma entrevista, um programa de televisão nacional focado em histórias de superação feminina. A apresentadora, uma jornalista respeitada, conhecida por sua abordagem sensível, me recebeu com empatia genuína. Camila, o que você diria para outras mulheres que podem estar em situações semelhantes, mas não sabem como sair? Refleti por um momento antes de responder. Diria que confiem em sua intuição, aquela voz interior que às vezes tentamos silenciar quando está nos dizendo algo que não queremos ouvir. Ela geralmente está certa. E que lembrem-se sempre, nenhum amor verdadeiro é baseado em mentiras ou manipulação. A entrevista gerou uma resposta ainda maior. Minha caixa de entrada transbordava de mensagens de gratidão, de histórias compartilhadas, de pedidos de ajuda. Foi então que tive a ideia que transformaria minha tragédia pessoal em um propósito maior. Usando parte da fortuna da família Buarque, fundei o Projeto Despertar, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mulheres a reconhecerem e escaparem de relacionamentos abusivos e manipuladores. Oferecíamos aconselhamento psicológico, assistência jurídica, grupos de apoio, oficinas de autoconhecimento e empoderamento financeiro. O projeto cresceu rapidamente, expandindo-se para além do Rio de Janeiro, estabelecendo filiais em São Paulo, Brasília, Recife. Em um ano havíamos ajudado mais de 1.000 mulheres a reconstruírem suas vidas. Quanto a Rafael, soube por fontes confiáveis que ele havia deixado o Rio logo após o escândalo, perdendo seu emprego na academia. Tentou recomeçar em outras cidades, mas a notoriedade de sua história o perseguia. Eventualmente, desapareceu do radar. Apenas mais um predador forçado a buscar novos territórios de caça. Em uma das muitas palestras que passei a dar sobre relacionamentos saudáveis e sinais de alerta, uma jovem se aproximou após o evento. Senhorita Buarque, ela começou timidamente. Sua história salvou minha irmã. Ela estava prestes a se casar com um homem muito parecido com seu ex-noivo. Depois de ver sua entrevista na televisão, começou a notar os padrões, as inconsistências. Ela terminou o relacionamento há 3 meses. Está sofrendo, mas livre. Aquelas palavras validaram tudo o que eu havia passado, toda a dor, toda a exposição pública. Se minha história havia salvado mesmo que fosse uma única pessoa de passar pelo mesmo que eu, tudo valia a pena. Hoje, 3 anos após o dia que seria meu casamento, olho para trás e vejo como aquele momento de extrema vulnerabilidade acabou se tornando minha maior força. Transformei uma experiência devastadora em um movimento que ajuda outras mulheres. O Projeto Despertar agora é reconhecido nacionalmente, recebendo apoio de celebridades, empresas e do governo. Aprendi que às vezes é precisamente nos momentos em que pensamos ter perdido tudo que encontramos nossa verdadeira essência, nosso propósito mais profundo. Rafael queria me usar, me manipular, me transformar em uma fonte de renda. Em vez disso, inadvertidamente, me ajudou a encontrar minha voz e minha missão. Não sou mais apenas Camila Buarque, a herdeira, a executiva, a mulher que quase se casou com um golpista. Sou Camila Buarque, a fundadora do Projeto Despertar, a mulher que transformou sua dor em propósito, que usa sua experiência para iluminar o caminho de outras. E isso, no final das contas, é uma vitória muito maior do que Rafael jamais poderia imaginar. Meu nome é Camila Buarque. E essa foi a história de como descobri a verdade sobre o homem que amava 2 horas antes do nosso casamento.
Uma história de traição, manipulação e planos sórdidos, mas também de coragem, superação e transformação. Uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Quando ouvi Rafael, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida, dizer aquelas palavras cruéis: quero casar logo com essa idiota, fazer um filho e ser sustentado por ela, senti meu mundo desabar. Todos os sonhos, planos e expectativas que construí durante 2 anos se despedaçaram em segundos. Como uma herdeira de uma das famílias mais ricas do Brasil, sempre temi ser alvo de pessoas interesseiras, mas Rafael havia sido tão convincente, tão cuidadoso em sua farsa, que conseguiu derrubar todas as minhas defesas. Durante 2 anos, ele construiu a imagem do homem perfeito, atencioso, independente, apaixonado. Recusava presentes caros, falava sobre conquistar seus sonhos com o próprio esforço, me tratava como se eu fosse especial pelo que sou, não pelo que tenho. Tudo parte de um plano meticulosamente elaborado para me enredar em sua teia de mentiras. Ele não contava, porém, com o acaso, aquele momento em que desci as escadas da mansão para buscar meu celular e acabei ouvindo sua conversa com os amigos. Não contava com minha força interior, que me permitiu transformar a dor em determinação. Não contava com minha rede de apoio. Minha mãe, que sempre desconfiou dele. Daniela, minha melhor amiga que me ajudou a traçar o plano. Doutor Oliveira, que garantiu que tudo fosse feito dentro da legalidade. E, principalmente, Rafael não contava com minha coragem de dizer não, diante de 300 convidados, expondo sua farsa para todos verem. Aquele momento na Capela Santa Luzia, quando todas as atenções estavam voltadas para mim, foi o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. Arrancar a máscara do homem que havia me enganado por tanto tempo e revelar sua verdadeira face para o mundo foi um ato de justiça não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já foram manipuladas e usadas. A reação de Rafael quando se viu exposto revelou sua verdadeira natureza. O homem doce e gentil deu lugar ao agressor desesperado que tentou me intimidar, que ameaçou processar minha família, que jurou vingança. Seus amigos também mostraram suas verdadeiras cores. Renato tentando fugir covardemente, Bernardo encontrando sua consciência tarde demais e confessando tudo, inclusive as traições de Rafael com várias alunas da academia. O escândalo, como era de se esperar, repercutiu intensamente. Herdeira Buarque desmascara noivo golpista no altar. Foi manchete em todos os principais jornais e programas de televisão. Recebi inúmeros convites para entrevistas, programas, podcasts. Inicialmente recusei todos. Precisava de tempo para processar, para curar, para decidir os próximos passos. Foi durante esse período de isolamento que comecei a receber mensagens de mulheres de todo o Brasil que haviam passado por situações semelhantes. Mulheres que haviam sido enganadas, manipuladas, usadas por homens que fingiam amá-las. Essas mensagens me fizeram perceber que minha experiência pessoal poderia ter um impacto maior, poderia ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais antes que fosse tarde demais. Assim nasceu o Projeto Despertar, uma organização dedicada a ajudar mulheres a identificarem e escaparem de relacionamentos abusivos e manipuladores. Usando recursos da minha família, montei uma equipe de psicólogos, advogados e assistentes sociais. Criamos grupos de apoio, oficinas de autoconhecimento, programas de capacitação financeira. Em poucos anos, já havíamos ajudado milhares de mulheres a reconstruírem suas vidas após relacionamentos tóxicos. Quanto a Rafael, soube que ele tentou recomeçar em outras cidades, usando diferentes nomes, mas a notoriedade de sua história o seguia. Seu plano de se tornar o Senhor Buarque e viver às custas de uma patricinha mimada havia fracassado espetacularmente. Em vez de usar meu dinheiro para abrir sua academia, acabou sem emprego, sem reputação, forçado a fugir como um predador acuado. Hoje, 3 anos após aquele dia fatídico, olho para trás e vejo como um momento de extrema dor acabou se transformando em minha maior força. A experiência me ensinou muito sobre confiança, sobre intuição,
sobre a importância de ouvir os alertas daqueles que nos amam verdadeiramente. Aprendi que às vezes é precisamente nos momentos em que pensamos ter perdido tudo que encontramos nossa verdadeira essência, nosso propósito mais profundo. Não sou mais apenas Camila Buarque, a herdeira, a executiva, a mulher que quase se casou com um golpista. Sou Camila Buarque, a fundadora do Projeto Despertar, a mulher que transformou sua dor em propósito, que usa sua experiência para iluminar o caminho de outras mulheres. Se você está assistindo esse vídeo e minha história tocou seu coração, te peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Compartilhamos aqui histórias reais de superação, de pessoas que transformaram situações difíceis em oportunidades de crescimento. Histórias que podem ajudar você a identificar sinais de alerta em seus próprios relacionamentos ou a encontrar a força para sair de situações tóxicas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas que podem estar precisando ouvir essas histórias. E, por favor, comente abaixo sua opinião sobre minha atitude no altar, se você já passou por situação semelhante, se conhece alguém que está em um relacionamento suspeito. Seus comentários não apenas me ajudam a melhorar o conteúdo, mas também criam uma comunidade de apoio, onde pessoas podem compartilhar experiências e se fortalecer mutuamente. Preparar esses vídeos exige muito tempo, pesquisa e dedicação. Nossa equipe trabalha incansavelmente para trazer histórias autênticas, bem narradas e que possam realmente fazer diferença na vida de quem assiste. Se você valoriza esse trabalho e tem condições, considere nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo vídeos diários para vocês. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para a sustentabilidade do canal. Aproveite também para conferir outros vídeos do canal. Temos histórias de todos os tipos: traições, golpes, superações, reviravoltas surpreendentes. Histórias reais, contadas pelas próprias pessoas que as viveram, sem filtros, sem edições, apenas a verdade crua e comovente. Gostaria de agradecer sinceramente a cada um de vocês que assistiu até aqui. Compartilhar minha história não foi fácil. Reviver aqueles momentos dolorosos nunca é simples, mas saber que minha experiência pode ajudar outras pessoas torna tudo válido. Como digo sempre nas palestras do Projeto Despertar, sua história pode ser o farol que guia alguém para fora da tempestade. Se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, não hesite em compartilhar este vídeo. Às vezes, ouvir a história de outra pessoa é o empurrão que precisamos para tomar decisões difíceis, mas necessárias. Espero que minha jornada de descoberta, dor, coragem e transformação tenha tocado seu coração de alguma forma. Que as lições que aprendi possam servir de alerta e inspiração. Que minha história te lembre que mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que tudo está perdido, existe sempre a possibilidade de renascimento, de encontrar força onde antes só havia fragilidade. Obrigada por assistir, por se permitir sentir, por fazer parte dessa comunidade. E lembre-se, se inscreva no canal Vingança do Dia, deixe seu like, comente abaixo e, se puder, apoie nosso trabalho através do Valeu Demais. Juntos somos mais fortes, juntos podemos mudar histórias, juntos podemos construir um mundo onde menos pessoas sofram em silêncio. Aqui é Camila Buarque, do canal Vingança do Dia, e espero encontrar vocês no próximo vídeo.